Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima, a Virgem Imaculada. Feliz dia do Senhor para você. Nós estamos no dia 3 de outubro de 2021. Estamos no 27º domingo do tempo comum, ano B. A primeira leitura, livro do Gênesis, capítulo 2, versículos 18 ao 24. E eles serão uma só carne. Com o salmista vamos rezar o Salmo 127. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Repetindo, o Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. A segunda leitura é a carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos de 9 ao 11. Tanto o santificador quanto os santificados descendem do mesmo ancestral. Escutemos atentamente o Santo Evangelho. Marcos, capítulo 10, versículos de 2 ao 16. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como a criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Precisamos entrar no modo de agir e pensar de Cristo. Precisamos entrar no jeito de ser de Deus. É difícil, isso é claro, somos humanos, mas se faz necessário entrar no seu espírito, na sua dinâmica, no seu pensamento, no seu projeto, no seu reino, para entendermos as exigências de Jesus. O exemplo da criança colocado aqui no final desse texto do Evangelho, Marcos, neste assunto sobre o matrimônio, é só Marcos que conclui com essa questão da criança que Jesus pede que não as proibais e se aproximarem dele. A criança entra aqui exatamente para servir como nós, como referência. A criança, ela espontaneamente entra, no jeito de pensar do pai e da mãe, entra no lúdico, na brincadeira, entra naquela dinâmica, no espírito de ser do pai e da mãe, pela sua ternura e disposição em estar com o pai, em estar com a mãe. Assim nós precisamos, para entender Cristo, para entender sua doutrina, seus pensamentos, sua mensagem, precisamos também adentrar no seu modo de ser e assumir como nós o seu pensar, o seu viver, o seu agir.
Só assim a gente vai compreender que um tema como o matrimônio precisará ser sempre defendido por nós, como Jesus defendeu. Senão, do contrário, pensando como o mundo, pensando no modo da modernidade, desse mundo assim cada vez descrente, desse mundo cada vez mais relativista, nós não vamos entender jamais o matrimônio como Cristo o apresenta. Quando chegam para Jesus falando do divórcio, que o homem poderia dar uma carta de divórcio para a mulher em algumas circunstâncias, eles falam para Jesus, querendo questionar Jesus sobre essa temática, e Jesus responde, mas olha, vocês precisam voltar lá na criação, que é a primeira leitura de hoje que nós temos na liturgia do Gênesis. Então Jesus fala, no princípio não foi assim, ou seja, no sonho de Deus, no coração de Deus, no pensar de Deus, não foi assim. Essa insistência no divórcio, essa insistência em outras formas de matrimônio que não seja essa estabelecida pela Sagrada Escritura, estabelecida por Deus, homem e mulher, formando uma só carne, e os dois gerando vidas, qualquer outra situação, o divórcio ou outras formas de querer assemelhar a casamento, a matrimônio, outros tipos de uniões, é atentar contra a natureza, é atentar contra aquilo que Deus criou. Então, mas por que a gente não entende? Porque a gente está com o pensamento do mundo, o pensamento modernista, e a gente não vai entender jamais. Então sempre vai ser, quem defender o matrimônio do jeito que sempre foi, vai sempre ser colocado como tradicionalista, uma pessoa intransigente, uma pessoa que está atrasada, está no passado. Não, Jesus nos fala, se quer falar de passado, então olha o que Jesus diz para aqueles homens que o questionam quando uma pergunta é feita sobre matrimônio, divórcio. Jesus fala, vamos voltar no passado então, vamos voltar na origem, no início. Deus fez homem e mulher para que um se unisse ao outro e os dois formassem uma só carne. Por amor, os dois formariam uma nova casa, um único corpo. Por que a gente às vezes vê aí hoje tantas pautas de tantos grupos e tantas frentes querendo defender os animais, a preservação das espécies, de tartarugas, de onça-pintada, enfim, de tantos outros bichos, e a gente também acha bonita, né? A gente louva a Deus, glorifica a Deus pela natureza tão bela, e a gente também defende que sejam preservadas essas espécies, porque tudo isso são sinais do cuidado, da beleza de Deus. Deus criou tudo isso. Mas por que quando em relação ao homem e mulher muda-se o comportamento, muda-se o pensamento? Aí pode modificar, aí pode destruir o matrimônio, pode destruir vidas no ventre das mulheres, aí não serve conservar a espécie. Então atentar contra o matrimônio é atentar contra a natureza também. Mais ainda, é atentar mais ainda contra a dignidade do que Deus sempre desejou e sonhou para o homem e mulher. Deus dê a graça hoje de convertermos o nosso olhar e passarmos a olhar e a pensar como Deus e não como os homens. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos conduz à vida eterna, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Palavra de salvação. Somente o céu